fala para ele assim: nós somos peregrinos em terra estranha. Repete se você não conseguir falar para da esquerda. Nós somos peregrinos em terra estranha. Quantas vezes, irmãos, a gente não pega a nossa vida como um carro desenfreado, coloca a marcha, pisa fundo e vai embora achando que é dono dela. E aí chega um momento que o Senhor dá aquela puxada no freio de mão e fala: espera, você está indo rápido demais para um destino que não tem nada a ver com o que eu preparei para sua vida. Você está indo para um lugar, você está achando que você é dono da sua vida, mas essa rapidez que você está indo nela, você primeiro precisa entender qual o propósito da sua vida, para depois você continuar o caminho. Amém? Então abra a tua palavra comigo em Daniel, capítulo 9. Daniel 9, versículo 2. Amém? Daniel 9, 2. Se o irmão tentar conversar com você, fala assim: peraí, que é sem falta de educação. Quando Deus está falando, você fala junto para ele, amém? Daniel 9, 2 diz assim: quem achou diz amém? Amém. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias. A qual profeta? Jeremias. Que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações, súplicas e jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Amém? Amém. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Pode sentar, glória a Deus, aplaudindo ao Senhor, amém? Mais forte, Jesus. Glória a Deus. Eu até pedi para acender as luzes para você não dormir, amém? Em nome de Jesus. Fica ligado e deixa Deus falar com você. Irmãos, nós vamos entrar num contexto histórico a qual Daniel é escolhido. Ele recebe algo poderoso da parte de Deus. Ele recebe algo muito grande da parte de Deus. Não em tempo de alegria, não em tempo de paz, não em tempo de bonança, mas num tempo de tribulação e num tempo de perseguição. Você já pode começar essa palavra glorificando a Deus se você está na prova. Se você está sendo perseguido, se você está sendo, está passando por tribulações, é nesses momentos que Deus escolhe para nos entregar algo. Daniel não estava num momento de alegria, não estava num momento de paz, mas ele estava num momento de perseguição. As maiores lutas das nossas vidas são os momentos que Deus usa para nos entregar algo poderoso, algo que nós só vamos saber que foi Ele que nos deu, porque não tinha capacidade nenhuma para receber aquilo se fosse humanamente, mas o Senhor usa essas lutas, essas provas, essas perseguições para nos entregar aquilo que Ele tem para nos entregar. Amém? Amém. E é nesse contexto que Daniel recebe algo da parte de Deus. Israel estava num momento de juízo. Nós já falamos aqui por várias vezes que Israel ficava numa queda e levantava, suplicava ao Senhor e o Senhor perdoava e Israel levantava. Lembra que a gente já falou sobre isso aqui? Que Israel ficava nessa inconstância com Deus, caía e levantava, caía e levantava. E aqui nós vamos ver que Daniel é chamado no momento em que a ira de Deus vem contra o povo. Deus se cansa de ficar falando com o povo, de ficar só exortando para que eles melhorem, que fique dando lutas, dando provas para que eles entendam o que Deus quer. Então a ira de Deus vai contra o povo, um povo
que depois de passar anos no deserto, sendo cuidado por Deus, porque o povo não estava abandonado no deserto como Satanás quer que você acredite nisso, amém? Porque quando Deus te leva para o deserto, Ele não te abandona lá. Ele cuida de você, Ele traz suprimento, Ele faz coisas que talvez se você não estivesse no deserto, você nem veria a mão poderosa dele fazer. Você quer um exemplo? O povo de Israel, os hebreus, estavam acostumados com o deserto. Eles estavam acostumados com o calor escaldante. E aí o que Deus fez? Não, está no deserto, está na minha presença, então eu vou mandar uma nuvem. Enquanto todos os outros que não eram filhos, que estavam fora do deserto, sentiam um calor escaldante, o povo sentia a brisa como se fosse um ar-condicionado ligado sobre eles. Glória a Deus. Os hebreus estavam acostumados ao frio congelante, mas aí o Senhor fala assim, não, mas quem levou para o deserto fui eu, então eu vou cuidar. Então Ele coloca um fogo para que aqueça aquele povo e eles não sintam tanto frio no deserto. O povo sentiu fome, o Senhor fez maná cair do céu. E sabe quando a gente fala que o deserto ele é pedagógico? Quando Deus te leva para o deserto, Ele vai te ensinar a ter disciplina. Talvez você está vivendo uma vida desregrada, uma vida que, como se não houvesse amanhã. Aí Deus pega você, te leva para o deserto e fala assim, vai ter hora para comer. Porque se não pegar o maná na hora que cair, na hora que sair não vai ter. Aqueles que dormem até mais tarde, na hora que chega lá fora o maná não vai ter. Então Deus começa a dar disciplina para o povo, mas cuidando deles. Aí teve um momento que eles tiveram sede. E foi aquela hora que Moisés bateu na rocha de Meribá. A Bíblia vai dizer que enquanto o povo caminhava em direção à terra prometida, todas as vezes que eles olhavam para trás, a fonte estava ali seguindo eles. Aquela rocha estava onde eles estavam. Sabe quem que era a rocha? Era Jesus que está aqui hoje também. Ele vai dizer assim, aquele que tiver sede, beba dessa água e nunca mais você terá sede. Amém. Esse era o Deus que estava com o povo no deserto. O povo não estava desamparado, o povo não ficava doente. As mulheres que ganhavam o neném no deserto, o Senhor cuidava, o Senhor guardava dos animais, o Senhor guardava aquele povo em todo o tempo no deserto, não diferentemente como a gente. Tem momentos que você está no deserto e está achando que está abandonado porque Deus está em silêncio, mas o Senhor está dizendo assim, eu só te levei para o deserto para poder te disciplinar, porque quando chegar na terra prometida, você vai saber lidar com o que eu vou te entregar. E aí o povo caminha no deserto sendo cuidado por um único Deus, um Deus que chamou e que sustentou aquele povo. Vocês estão comigo? Amém. E aí esse povo, esse mesmo povo que foi cuidado por Deus, depois de anos no deserto, vai para a terra prometida. Quando eles chegam na terra prometida, ao invés deles começarem a cultuar a Deus, engrandecer ao Deus, o único Deus que guardou a vida deles, o único Deus que não deixou eles morrerem no deserto, de repente eles começam a arrancar de suas bolsas as imagens de escultura dos seus pais, dos seus antepassados, e começam a adorar outros deuses, e começam a dar a adoração deles para outros deuses. E aí o que eles começam a fazer? Quer prosperidade? Quer fertilidade? Vamos adorar Baal? Ah não, mas agora nós queremos ser viril sexualmente, nós queremos ter alegria, então nós vamos adorar Astrote. Ah, mas agora precisamos da proteção para a nossa família, precisamos de bênção, então vamos fazer sacrifício a Moloque. E começaram a levantar outros deuses como protetor das suas vidas, como protetor das suas famílias, e foram se perdendo a adoração ao único Deus, foram se perdendo a gratidão ao único Deus. Nós muitas vezes, irmãos, não vamos nos dobrar diante de imagem, de escultura, nós não vamos fazer deuses para nós, mas muitas vezes estamos colocando outras coisas à frente de Deus. Estamos colocando outras coisas a adorar na frente de Deus. E aí quando o povo começa a fazer isso, que vem a ira do Senhor. E aí o Senhor vai, quando tiver sede, a rocha vai estar em Meribá. Quando o Senhor faz essa promessa, que
se eles tivessem sede era para buscar água nele, e eles buscam em outros deuses, o Senhor levanta Daniel. E aí o que Deus vai falar com Daniel? Vamos ler o que Daniel falou em capítulo 9, versículo 2 que nós lemos. Ele falou que ele estava lendo Jeremias, amém? Abra a tua palavra comigo em Jeremias 25, versículo 11. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Jeremias 25, 11. Diz assim a palavra do Senhor: toda essa terra se tornará uma ruína desolada, e essa nação estará sujeita ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação e a terra dos babilônicos por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e deixarei arrasada para sempre. Agora vamos em Jeremias 29, 10, que diz assim: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Amém? E aí, irmãos, estão nesse contexto. O povo pecou contra Deus, o povo começou a idolatrar outros deuses, e a ira de Deus veio contra o povo. E havia uma promessa em Jeremias que quando chegasse o tempo da promessa, quando chegasse o tempo da profecia, Deus ia permitir com que o rei babilônico tomasse o povo hebreu e levasse para a Babilônia. E é nesse contexto que Daniel está. E o que acontece? Daniel é levado junto com uma leva para a Babilônia. E o rei babilônico, ele tinha muitas estratégias. Ele era um homem muito arquitetado, um homem que conquistava tudo o que ele queria, porque antes de atacar, ele estudava o seu oponente, ele estudava aquela nação que ele fosse atacar, ele estudava como que ia derrubar aquele povo. Então o que ele fazia? O país, aquela nação que tivesse um regime monárquico, o que ele fazia? Ele ia no palácio, derrotava o rei, e quando ele matava o rei, o povo se dobrava, o povo se ajoelhava diante dele. Só que Israel, o povo hebreu, não era monárquico. Por quê? Porque eles não tinham a adoração, eles não tinham a sua crença em reis, eles tinham a sua crença em um só Deus. Você pode glorificar o Senhor? Glória a Deus. E o que o povo de Israel era? Teocrático. E o rei babilônico sabia disso. Ele sabia que se ele derrubasse o rei, o povo de Israel não ia se render diante dele, porque o povo de Israel já tinha visto isso várias vezes. Eles já viram reis sendo levantados. A Bíblia vai dizer que é Deus que levanta e é Deus que derruba os reis. E quando o rei babilônico vai para poder tomar Israel, ele sabe que o povo hebreu não tem as suas crenças em reis, não tem suas crenças em palácios. Ele sabe que o povo hebreu tem as suas crenças em seus átrios, em seus templos, em seus lugares de adoração. E aí o que o rei babilônico faz? Ele vai até o templo, mata os líderes e sacerdotes, e quando mata os líderes e sacerdotes, o povo perde as forças. Porque eles começam a pensar assim: se Deus não defendeu a sua casa, Ele vai defender a minha. Se Deus não defendeu a sua casa, Ele vai me defender. E aí o povo perde as suas forças e o rei babilônico ganha a guerra e leva o povo cativo. Até aqui está dando para os irmãos entenderem? Leva o povo cativo para a Babilônia. Só que ele é um rei muito esperto. Ele é um homem muito esperto, porque eu vi uma reportagem esse domingo, que eles estavam fazendo, foi no Fantástico, eles estavam fazendo uma homenagem para o
louvor, né? Para música gospel. E a imagem que passaram ao fazer essa reportagem é que o cristão, a pessoa que vai para os caminhos do Senhor, é uma pessoa que é de baixa renda ou uma pessoa que não tem recursos. Pobre e negro. A mensagem deles foi exatamente essa: quem vai para a igreja é quem é pobre e quem é negro. E que é uma pessoa desprezada pela sociedade, por isso que ela procura a igreja. É uma pessoa que não tem outros recursos e por isso que ela vai procurar o Senhor. E contrariando essa informação, o rei babilônico, ele não vai pegar qualquer pessoa e levar cativo para a Babilônia. Ele vai pegar aqueles que são da nata, aqueles que têm formação, aqueles que eles vão ter inteligência intelectual para poder servir. Eles não vão ser uns escravos qualquer. Eles vão ser homens que vão oferecer algo de melhor para o rei. E Daniel e os seus 3 amigos estão nessa leva. Tanto que eu fui estudar um pouquinho sobre Daniel, irmãos. Daniel, ele trabalhou, ele conseguiu servir até na engenharia. Eles conseguiram fazer com que tirasse água do rio e levasse para o palácio. E esse tipo de inteligência, ele não vem de homens, vem do Senhor, amém? O Senhor capacitou Daniel para isso, e Daniel estava capacitado. Então o rei babilônico vai levar somente aqueles que não têm defeito, aqueles que têm algo a oferecer. E vai Daniel e os 3 amigos para a Babilônia, cativos junto com o seu povo. E aqui eu quero entrar na palavra, amém? Vocês me dão mais umas meia hora? Estou brincando. E aí Daniel vai contar aqui, no capítulo 9, versículo 2, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que nós lemos aqui, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. E aí eu fui orar, fui jejuar, ele falando para entender. Irmãos, eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu ouvia ou que preguei a palavra de Daniel, que Daniel jejuou 21 dias, né? E que ele orou ao Senhor e a resposta já veio no primeiro dia, mas os principados e potestades impediram com que o anjo descesse para falar com ele. E aí depois de 21 dias, 21 dias de jejum e oração, o anjo desce para guerrear, para que a resposta chegue até ele. E quantas vezes nós vamos perguntar assim, mas que oração era essa que Daniel estava fazendo? Que oração era essa? Que resposta era essa que Daniel precisava? Que resposta é essa que Deus já havia liberado no primeiro dia, mas depois de 21 dias é que o anjo vai conseguir passar para entregar para Daniel? Daniel, irmãos, foi um dos levantados por Deus, profetas do Senhor, que não se corrompeu. E o Senhor hoje está dizendo para mim e para você, não é o ambiente que te transforma, é você que transforma o ambiente. Amém. Não importa onde você está, a sua adoração, o seu louvor tem que ser verdadeiro diante do Senhor, porque nada pode te corromper. Daniel estava diante do seu povo, que estava adorando outros deuses e foi castigado por isso. Diante do seu povo, o rei vai colocar uma estátua, vai mandar o povo adorar e vai todo mundo abaixar e adorar aquela estátua. O rei vai falar que ninguém pode orar para outro Deus a não ser o deles. E Daniel vai entrar para dentro do seu quarto, vai abrir a janela para que todos vejam e vai orar ao seu Deus, mesmo sabendo que ele estava condenado à morte por isso. Porque o ambiente que ele foi levado não corrompeu o que Deus colocou dentro dele. E você vai entender por que você é peregrino nessa terra, amém? E aí Daniel começa a ver isso tudo, começa a ver o seu povo se perder cada vez mais. Porque se o propósito de Deus é levar o povo para a Babilônia, para tratar com o povo e o povo voltar a ser o povo de Deus, não é desesperador você ver o contrário? Não é desesperador você saber que o propósito é tratar, o propósito é corrigir, o propósito é trazer a essência, e você olha com seus olhos físicos e você vê um povo adorando cada vez mais outros deuses. Você olha e vê um povo cada vez mais se afastando do seu Deus. E mesmo aqueles que não querem, sendo obrigados a adorar outro Deus, porque senão vão ser lançados em cova de leões, vão ser lançados em fornalha ardente, e eles começam a adorar aquilo.
E Daniel, servindo no palácio, Daniel, mesmo estando debaixo de uma autoridade satânica, ele não se corrompe, ele começa a adorar o Senhor, ele começa a viver uma vida íntegra, tão íntegra, que ele vai dizer assim: eu não vou comer as iguarias do rei, eu não vou beber do vinho do rei, porque a comida que era oferecida a ele, era a única comida que tinha no palácio, mas era consagrada a um dos deuses, e ele falou: nessa comida eu não toco, nessa bebida eu não toco, porque eu não vou comer nada que é consagrado a outro Deus. E aí o chefe dele, dos eunucos, vai dizer para ele assim: Daniel, se você não comer e ficar triste para chegar diante do rei, o rei mata você e me mata. Porque ele tinha que chegar diante do rei sempre alegre, sempre com o rosto bem aparentado. E Daniel faz um desafio para esse chefe e fala para ele assim: me deixa jejuar, me deixa não comer, e se eu me abater, que me mate, ou então eu volte a comer a comida consagrada. Mas se eu estiver melhor do que eu estou, você vai me deixar continuar sem comer. Você tem que acreditar no Deus que você serve. Você tem que saber que Deus te livra de qualquer situação. E Daniel está nesse contexto, nesse cenário, vendo o povo se corromper cada vez mais. E a Bíblia vai dizer que está chegando o tempo, e Daniel está lendo Jeremias, Daniel está meditando no livro de Jeremias, e aí eu acredito que Daniel vai fazer essa oração: Deus, eu estou vendo que Jeremias profetizou, mas será que realmente o povo vai voltar para a terra? Será que realmente a profecia vai se cumprir? Porque a profecia era: vai ser cativo, vão ser escravos durante 70 anos, mas depois de 70 anos, vocês vão voltar para a sua terra, vocês vão voltar a ser o meu povo, vocês vão voltar para Israel. E Daniel começa a ver tudo diferente. Eu acredito que a oração dele ao ler Jeremias foi: Senhor, eu sei que existe uma profecia, eu sei que existe uma promessa, mas será mesmo que vai cumprir? Porque tudo está dizendo ao contrário. E aí ele jejua e ele ora para que essa resposta chegue para ele. E ele vai nos contar aqui que depois de jejuar e de orar, Deus manda o anjo vir dizer para ele que sim, o cativeiro vai acabar, que sim, a promessa de Deus vai se cumprir. Porque o povo não era da Babilônia, o povo estava ali como peregrino em terra estranha. E o que é que o Senhor está dizendo para a minha vida e para você nessa noite? Você não é. Você é peregrino em terra estranha. E muitas vezes está comendo a comida que está te sendo oferecida. Está bebendo aquilo que não está agradando ao Senhor. Está se corrompendo com o que a Babilônia está te oferecendo. Está frequentando lugares que estão te corrompendo. Está aceitando oferendas que vão te corromper. Porque você já não acredita mais na profecia de que Ele vai voltar para te levar para a sua terra. Porque você talvez está nessa noite como Daniel, precisando jejuar e orar, porque no seu coração já está assim: será mesmo que Jesus vai voltar? Será mesmo que existe morada para mim? Será mesmo que existe outra vida além daqui? Será mesmo que depois que eu morrer tem algo preparado para mim? Será mesmo que tudo não se resume a essa terra? E o Senhor está dizendo assim: vocês estão em Babilônia, vocês estão cativos na Babilônia, mas não se corrompam, porque há um tempo determinado. Aleluia. Sabe o que é lindo, irmãos? Que Deus, Ele sempre começa a contar a história do final para o início. Sempre. Sabe por quê? Porque Ele já sabe como termina. Ele já sabe como vai ser o fim. Então, bobos somos nós que achamos que nós vamos surpreender Deus de alguma forma. Algum momento, alguma atitude que eu tiver, eu vou surpreender a Deus e Ele vai se assustar comigo. Não, o final Ele já conhece. Ele vai começar a história do final para frente. E Daniel está começando a história aqui do final. Ele já está contando o que vai acontecer.
Todos os teólogos vão comparar Daniel com João do Antigo Testamento, porque Daniel vai profetizar o futuro. Daniel já estava profetizando as nossas vidas, a nossa geração, o nosso tempo. E João fez a mesma coisa em Apocalipse. João contou o final para a gente. Já viu aquele filme que você já fica sabendo do final? Sabe aquela série? Eu sou tão ansiosa que eu vou no final primeiro para depois assistir a série. Eu quero saber como é que termina. E não é diferente na palavra do Senhor. Apocalipse vai dizer que deu tudo certo, que o final é de vitória, que vale a pena sofrer, vale a pena chorar, vale a pena você sofrer as injúrias, as perseguições, vale a pena ser lançado na cova de leões, porque ele vai estar lá, vale a pena ser lançado na fornalha de fogo ardente, porque o quarto homem está com você. O Senhor está dizendo para as nossas vidas que as iguarias dos reis estão nos corrompendo e nos fazendo desacreditar do final. E aí estamos resumindo a nossa vida nisso aqui. Aí a gente quer dar prazer mútuo para a nossa carne. Nós trocamos Jesus por um trago, nós trocamos Jesus por uma bebida, trocamos Jesus por um momento de prazer que vai passar. Resumindo a nossa estadia em Babilônia. Vamos morrer aqui em Babilônia, então? Quem já ouviu? Gente, eu já ouvi crente falar assim: tem que aproveitar a vida, porque a vida é muito curta, tem que viver. Deixa eu te contar uma história. Lá você não vai nem lembrar quem você era. Lá você não vai nem lembrar. Eu já vi gente falando assim: Jesus só pode voltar depois que eu casar. Você não vai nem saber o que é casamento, pelo amor de Deus. Paulo vai dizer que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe o que Deus tenta o tempo todo, desde a criação do homem? Ele tenta enfiar na nossa cabeça, e a gente é cabeça dura. Ele mesmo vai dizer que nós temos um coração endurecido. É que existe algo muito, mas infinitamente melhor do que o que estamos vivendo. A terra é uma preparação. Babilônia foi uma preparação para o povo saber quem que era o único Deus que guiava a vida deles. O Senhor tem nos permitido caminhar nessa terra. Quantas vezes eu falo isso? Se você amanheceu, respirou, é porque existe um propósito na sua vida. E você tem que saber, hoje você tem que sair daqui sabendo que o propósito nem sempre é sobre você. Porque Daniel vai ser levado, jovenzinho, adolescente, para Babilônia. Profetiza sobre o povo. Conta tudo que Deus manda, mas ele mesmo não volta. Ele mesmo não volta para Jerusalém. Ele mesmo não volta para a sua terra. Ele morre por lá mesmo. Sabe por quê? Porque ele cumpriu o propósito dele. Ele nasceu para aquele propósito. E sabe o que o Senhor está dizendo para a minha vida e para a sua? Nós temos que deixar de ser egoístas, porque nós queremos plantar e nós mesmos colhemos. E o Senhor está dizendo assim: tem plantio que outra pessoa que vai colher, e não te interessa, vamos dizer assim. Tem coisas que você vai fazer nessa terra, você lança a semente. A que vai germinar e vai nascer não está no seu controle. Quando eu era criança, eu ficava desesperada para ter um pé de jabuticaba, porque eu amo jabuticaba. E eu ficava com meu pai: pai, compra um pé de jabuticaba para mim, pai, compra um pé de jabuticaba para mim. Aí um dia ele sentou comigo e falou assim: Raquel, deixa eu te explicar uma coisa. O dono do pé de jabuticaba nunca come da jabuticaba, porque os anos que ela demora para crescer e dar jabuticaba, ele já morreu. Aí eu desisti. Eu falei: eu não quero pé de jabuticaba, mas para quê? Eu vou plantar um pé de jabuticaba para outra pessoa comer? É esse pensamento que a gente tem. De muitas vezes a gente: não, eu tenho que desfrutar. Deus está me usando aqui para pregar, eu tenho que desfrutar daquilo que a pessoa vai se transformar. Uma vez eu ouvi o Marco Feliciano contando um testemunho, e ele falou assim: eu já perdi as contas de quantas pessoas que eu já ganhei, de quantas pessoas já aceitaram Jesus através da minha vida.
Mas você acha que o galardão é meu? O galardão é de quem me ganhou para Jesus. Porque ele nem imaginava quantas almas eu iria ganhar através da pregação dele. Ele falou, talvez esse senhor que me ganhou, eu fui a única alma dele. Mas quantas almas hoje eu ganho através da pregação dele? Que me ganhou e que transformou. Daniel poderia ser egoísta. Porque se ele já foi jovenzinho para a Babilônia, se vai durar 70 anos o cativeiro, ele sabia que ele ia estar idoso. Tanto que quando ele é lançado na cova de leões, ele já é um idoso. E ele poderia fazer igual Jeremias, porque Jeremias várias vezes falou, Senhor, eu não vou profetizar para esse povo, não. Esse povo não me escuta. Tudo que eu falo com o povo não me ouve. E o Senhor está dizendo assim, não é sobre você. É sobre o meu propósito. É sobre o que eu sonhei para a sua vida. É sobre o que eu te chamei para fazer. Tem pessoas que nunca vai ter holofote nela, mas o que ela faz nos bastidores vão dar muito mais fruto do que quem está aqui à frente. Só que você precisa entender o seu propósito. Você precisa entender a que o Senhor te chamou. E Daniel entendeu e não temeu. E a Bíblia vai dizer que em 70 anos o cativeiro acaba e a promessa de Deus se cumpre e aquele povo volta para sua terra. Porque Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender, ainda que aos olhos humanos as circunstâncias estão dizendo que não, você não está vendo nada acontecer. Tudo que Deus falou está tudo ao contrário. O Senhor está dizendo assim, confia na promessa, confia no que saiu da boca dele. Confia no que está aqui, porque Daniel só se fortaleceu através da palavra de Deus. E sabe o que é mais interessante, irmãos? Para finalizar, eu postei um dia desses, Esdras, que a palavra falou tão poderosamente ao meu coração, que Esdras vai dizer em um trecho assim, eu tive vergonha de pedir ao rei reforço do exército dele, para voltar. Por quê? Porque Daniel profetizou. Daniel contou para o povo o que ia acontecer. Quando o povo volta, Esdras é responsável para trazer a cultura de volta. Esdras é o escriba que é responsável para trazer o povo de volta à sua cultura. Então ele é responsável a falar, olha, vocês viviam, o pai de vocês viviam assim, eles não comiam isso. Olha, eles, para servir a Deus é assim, então tinha que ensinar o povo de novo a como ser hebreu. E Esdras, quando vai voltar, eu e Tassi ficamos conversando disso horas, falando assim, como que Esdras guardou tanta coisa, sendo que a cultura se acabou lá na Babilônia. Os pais não levaram à frente a cultura e tudo foi se perdendo na Babilônia, mas Esdras, levantado por Deus, guardou tudo. E aí quando ele tem que voltar para Israel, ele sabe que os reis, né, ao redor, os exércitos ao redor poderiam pegar eles e matar. E aí ele tem vergonha de pedir ao rei. Ele está na Pérsia? Ele está na Pérsia, então ele tem vergonha de pedir o rei reforço, sabe por quê? Porque ele fala assim, como que eu vou pedir reforço do exército para o rei, sendo que eu preguei para ele que o meu Deus guarda a vida daqueles que o temem. Eu não posso dar esse mau testemunho. Eu não posso mostrar essa fragilidade para o rei, sendo que eu tenho que viver o que eu prego. E aí a Bíblia vai dizer que Esdras volta sem nenhum soldado ao seu lado e chega intacto. Porque aquele que prometeu guardou a sua vida. Glória a Deus. O Senhor está dizendo nessa noite, você precisa acreditar no Deus que você tem. Você precisa acreditar no tamanho de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque se você não está tomando o nome de louco, você não acredita. Porque toda decisão que você vai tomar em Deus, ela é totalmente contrária à realidade. Ela é totalmente contrária às normalidades desse mundo. Porque o Senhor vai dizer para mim e para você que nós não somos deste mundo.
Se eu não sou deste mundo, eu tenho que começar a enxergar com os olhos espirituais. E os olhos espirituais vai trazer uma matemática super louca. Porque para o mundo, para você ser exaltado, você tem que estar aqui em cima. E o Senhor vai dizer assim, quer ser exaltado, tem que descer. Tem que descer. Então tudo que Deus vai fazer na sua vida é contrário ao que o mundo está dizendo para você, que você tem que fazer para ter sucesso, o que você tem que fazer para poder vencer. Porque o Senhor vai dizer assim, eu não vim trazer espada, não vim trazer paz. Não pense que depois que você vir para a presença do Senhor, você vai ter uma vida de paz. Eu vim para trazer espada, guerra. Porque vocês vão contrariar tudo que o mundo está dizendo que é para fazer. Vocês vão sempre andar na contramão. E o alerta que o Senhor está dando nessa noite, se você está indo na mesma mão, se tem muita gente indo com você, você pode ter certeza que você está na mão errada. Porque você na contramão sempre vai contrariar aqueles que estão fracos na fé, ou aqueles que estão bandos. Eles sempre vão dizer para você, você é louco, você é louca. Deus nunca vai fazer isso não. Pegam Deus, colocam numa caixinha e falam, Deus só pode trabalhar assim. E o Senhor está dizendo nessa noite que Ele tem multiformas de fazer. Não me tratem como herege e nem me expulsem daqui da igreja não. Mas isso aqui é um manual. Mas nem sempre a história que está aqui, Deus vai fazer igual na sua vida. Ele deixou um manual para mostrar o poder dele. Mas você vai ver várias situações que ele vai agir de forma diferente em situações iguais. Sabe por quê? Porque para cada caso ele tem um caso. Para cada pessoa ele tem um propósito. Quem aqui tem Instagram já viu várias vezes essa frase. Eles podem, Timóteo, você não. Deus vai ter o certo para fulano, mas para você não vai dar. Mas fulano peca, e o Senhor não fala nada. Mas se você pecar, eu te faço de exemplo. Com cada um Deus tem um propósito. Deus tinha esse propósito com Daniel. Esdras e Neemias voltaram. Daniel morreu por lá mesmo. E nem viu a promessa se cumprir. E o Senhor está dizendo nessa noite, você vai olhar para dentro de você e vai dizer para o Senhor, Senhor, eu não quero mais viver a minha vida. Eu quero viver a vida do Senhor. Porque, irmãos, triste coisa vai ser naquele último dia, o Senhor te chamar, vai ter um telão e vai falar com você assim, olha só, eu tinha essa vida para você, e você vê que você teria sido muito mais próximo, você teria tido muito mais sucesso pela vida que Ele escolheu para você, mas você escolheu viver a sua própria vida. E Ele vai falar com você assim, era para ter sido tão mais fácil, mas você complicou. Se você vivesse, se sacrificasse, porque a nossa carne, irmãos, ela vai querer as iguarias do reino. A nossa carne vai querer viver das coisas boas, mas o Senhor está dizendo assim, sacrifica a carne que o Espírito vai ser fortalecido. Nós temos uma dádiva dada pelo Senhor, que há de viver em Espírito, que o mundo não tem. E uma curiosidade, nós temos 5 sentidos, né? Você só sente o paladar por causa do paladar, você só ouve por causa da sua audição, você só enxerga por causa da sua visão, você só cheira por causa do seu olfato, você só pega por causa do seu tato. Aí o mundo, o diabo foi imitar e foi falar que 6º sentido é algo diabólico. Não. O Senhor, para algumas pessoas, Ele deu 6º sentido. Nós temos 5, mas para ter acesso ao 6º, todos os 5 têm que ser anulados. Porque se você jejua, tampa os seus ouvidos e tampa os seus olhos para as coisas desse mundo, não toca em nada que não é para tocar, e não cheira aquilo que é desagradável ao Senhor, o 6º sentido vem, que é o sentido do espírito. Olha. Aí todo mundo fala assim, eu não vou porque
meu sexto sentido está falando para eu não ir. Seu sexto sentido mesmo é o sentido espiritual. A visão de reino, a visão do céu, a revelação de Deus. Ela só vem quando você anula os sentidos humanos, para que o espiritual venha sobre a sua vida. Amém? Amém. Se coloque de